Olha a palavra de hoje aqui, ó. Quando o céu ouve uma... 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 Talvez você esteja aqui, querido, e de fato muita gente falou, pastor, mas eu não tenho mãe, tal. Tranquilo. Substitua para você que não tem mãe, você mesmo. Que eu vou falar hoje de uma mãe que moveu o céu. Amém? Só que antes de eu falar dessa mãe, eu preciso introduzir uma história para vocês. Estão comigo? Meu tempo é curto, eu preciso ser rápido, porque eu vou acabar antes do meio-dia. Por que eu vou acabar antes do meio-dia? Porque eu quero que você almoce com a tua mãe, eu quero que você vá para algum lugar com ela, amém? Então eu preciso agora da sua máxima atenção, amém? Diga a pessoa do teu lado em nome de Jesus, fala para ela. Não fala comigo. Eu preciso do máximo da sua atenção. Você que está na tua casa, para tudo, porque em 20 minutos eu quero pregar isso aqui. Amém? Para liberar você antes do meio-dia. E você ter um tempo com a tua família, amém? Ai, pastor, porque o culto... Não, o culto é você sentar com a tua mãe hoje e dar risada com ela. Isso é um culto, amém? Então, fica comigo no nome de Jesus. Veja. Nosso Deus, ele é um Deus de aliança. Nosso Deus não é um Deus de contrato. Amém? Então, o contrato, ele depende da vontade de duas partes. Se eu fechar um contrato com o Érico, chega um momento que o Érico falhar alguma coisa, eu consigo quebrar o contrato. Uma aliança, não. Uma aliança, mesmo que a pessoa seja infiel, a outra tem o dever de permanecer fiel. O marido trai a mulher, e aí a mulher vai lá e trai o marido, não. Isso seria se fosse um contrato, numa aliança não. Pastor, mas ele merece o troco. De fato, na nossa ótica de justiça, merece mesmo. Mas se você fez uma aliança em que Deus está vinculado, não, ele não merece. Por que ele não merece? Porque não é um contrato, é uma aliança. Num contrato, se eu encomendo algumas coisas da Joial lá, Silvio, e não chega, eu posso cobrar, cancelar e te cobrar uma multa. Mas se eu tenho uma aliança contigo, você tem que, se você não me entregar um negócio da Joial, eu ainda tenho que ir lá te ajudar a buscar a mercadoria e trazer para cá. Se o que nós temos é uma aliança. Porque a aliança não se trata dos benefícios que o outro pode fazer por mim, amém? Se trata dos benefícios que eu posso trazer para o outro. Muda o jogo. É por isso que Deus diz que por mais que nós sejamos infiéis, Ele permanece. É por isso que no casamento você fala na fome, na pobreza, na dor, na sua inutilidade, muitas vezes na sua arrogância, eu estou aqui. Isso é aliança, amém? Por isso Deus não é um Deus de contrato. Deus é um Deus de... Então mesmo que você seja infiel, Ele permanece fiel ao seu lado, perdoando o imperdoável. Amém? Dito isso, em Josué capítulo 9, aliás, Deuteronômio 7, verso 1, olha o que acontece. Por conta de aliança ser um assunto muito sério, Deus instrui o povo dele. Deus fala algo com o povo dele, fala o seguinte, olha, quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, e os cananeus, os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu, verso 2, e o Senhor teu Deus tiver dado diante de ti para os ferir, totalmente as destruir, não farás com elas? Então Deus está orientando o povo dele, dizendo o seguinte, olha, não é para fazer aliança com ninguém. Não faz aliança com ninguém. Não faz aliança com ninguém. Deus está orientando. Pois bem, em Josué capítulo 9, verso 3, os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, verso 4, usaram de estratégia e foram e se fingiram de embaixadores. E levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E nos pés as sandálias velhas e remendas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué no arraial e lhe disseram, fazei, pois, agora uma aliança com... Então veja, Deus tinha falado para o povo, não faz aliança com ninguém.
Aí um povo chamado Gibeonita, eles se fingiram, Jean, que vieram de longe. Eles colocaram roupas velhas, vasos consertados, como se tivesse quebrado, e pão podre, cheio de fungo. E eles chegaram até Josué e falaram: Josué, o que foi? Nós viemos de longe. A ordem que Josué tinha era: não faça aliança com este povo. Só que o pessoal se passou por um povo que era de longe. E falou: nós viemos de longe, nós vimos a proeza que vocês fazem. Por favor, deixe fazer uma aliança conosco. Nós amamos vocês. E Josué falou: legal, vamos fazer uma aliança. A Bíblia diz, Igor, que Josué não consultou a Deus e fechou uma aliança com eles. Só que é óbvio que era uma aliança em que uma parte estava mentindo. Porque eles moravam ali do lado. Só que eles estavam se passando por alguém que morava distante. Contudo, diga, contudo, uma aliança foi feita. Diga, mesmo enganado, uma aliança foi feita. E aí em Josué 9:14 diz que então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao... Ó você que vai casar e não pede conselho para Deus aí, ó. Ó você que vai casar e não lê a Bíblia para ver com que tipo de ser vivo você casa. Ó você que vai casar aí e não questiona as pessoas que te amam ao redor, o que elas pensam? Tu vai se lascar. Se tu acha que é ruim ficar solteiro, você vai ver o que é ruim ser casado com o que não presta. Amém? Aí você tem que ainda criar filho com esse ser aí, ou com essa ser aí. Aí tu vai ver. Aí tu vê o que é Disney do Satanás. Amém? Brinca com isso para tu ver. Brinca. Casar com a pessoa certa já dá trabalho, não é, meu amor? Tá vendo? Tá conversando, não presta atenção. Imagina com a pessoa errada. Então eles fizeram aliança lá, ô Jean, com esse povo. Não era para fazer. Estão comigo? Não era para fazer, mas fizeram. Aí talvez você esteja perguntando: pastor, mas fizeram de maneira enganada. Eles enganaram. Ok, mas fizeram aliança. Aí, esse povo se meteu em confusão. E é assim mesmo, né, Wanderson? Imagina a tua esposa lá brigar lá na rua, lá, confusão, tá tiroteio, tal. O que tu vai fazer? Vai lá dar um tapa nela? Tu vai ter que entrar na guerra. Rapaz, mas por que essa mulher aqui tá batendo em todo mundo? Vou ter que apanhar junto, vou ter que bater em todo mundo. É assim, Uel. Imagina eu, arrumando confusão, você do meu lado, eu brigando, você vai ter que entrar no soco comigo. Por quê? Porque a gente tem uma aliança. Então, esses gibeonitas que enganaram Josué, agora eles têm uma aliança. Eles entraram em guerra. E sabe o que os gibeonitas falou? Ô Josué, tu tem uma aliança comigo, pode vir batalhar comigo. Aí os caras falando: poxa vida, imagina, Igor, fez uma aliança com o cara, agora eu vou ter que tirar dinheiro do bolso por causa disso? Vai ter que tirar dinheiro do bolso. Poxa, tem uma aliança com o cara, agora eu vou ter que me incomodar, doutor, agora isso vai me custar, mas que tu fez uma aliança, meu amigo, tu empenhou ali, vocês são um só. Puxa vida. Mas olha que interessante, uma aliança ainda enganada, uma aliança de alguém fake, uma aliança de alguém que mentiu. Mas que você falou: nós temos uma aliança. Mas a pessoa mentiu, mas você falou: nós temos uma aliança. É isso, querido, às vezes você mente, às vezes você é mau, às vezes você é pecador, mas um dia Deus falou: vou fazer uma aliança contigo. Às vezes você fala: ai, pastor, me enganou. Mas graças a Deus que tu vive enganando a Deus, dizendo que vai mudar, vai fazer um monte de coisa, e ele ainda está olhando para você e fala assim: nós temos uma aliança, viu? Eu vou lutar a tua guerra, eu vou lutar a tua batalha. Eu estou contigo. Mesmo você sendo vendo o que não pode ver, pensando o que não pode pensar e falando o que não pode dizer, nós temos uma aliança, eu estou nessa guerra contigo. Então, olha que interessante, gente, como Deus ama quem honra a aliança. A Bíblia diz que Josué, mesmo enganado, foi lá honrar a aliança, e naquela batalha eles começaram a matar todo mundo. Deus deu uma força para eles, Samara, extraordinária, e aí chegou o momento que eles estavam matando tanta gente que eles precisavam de mais tempo. Aí eles falaram o seguinte: olha, sol, para. Lua, para. O mundo parou. O sol e a lua pararam para que Josué continuasse matando todo mundo com o povo lá. Ou seja, querido, uma aliança, mesmo que de maneira enganada, quando você decide honrar, Deus para o sol, a lua e as estrelas. Para quem decide viver e honrar a aliança. Você não tem noção do que é que Deus pode fazer para você que decide honrar uma aliança. Ele para todas as realidades, ele muda todas as circunstâncias. Se o seu coração estiver disposto a honrar uma aliança, mesmo que você caiu aí nessa aliança.
o sol para e melhor. Ele falou, uau, o sol parou, vai dar tempo de matar todo mundo. Mas para ele não ficar muito cansado, sabe o que Deus faz? Josué quer saber como você está honrando uma aliança que é injusta. Você está honrando uma aliança que você foi enganado. E eu sou um Deus de aliança, eu ainda vou mandar pedra cair na cabeça dos inimigos. E naquela mesma batalha que Josué entrou, numa aliança que não era para ter entrado, que não consultou a Deus, mas ele fez aliança, e Deus tinha aliança com o povo de Israel, falou, você fez aliança com quem não devia, ok, mas eu tenho uma aliança com você, então agora eu estou na tua guerra, e estou na guerra dessa pessoa, por causa da aliança que eu tenho contigo, porque por mais que você seja infiel, você não me consulte, eu tenho uma aliança com você. E aí eles entram numa batalha e bum! Elimina os inimigos dos gibeonitas. Diga comigo, gibeonitas. Muito bom. Então agora Israel tem uma aliança com os gibeonitas. Amém? Israel tem uma aliança com os gibeonitas. Passou-se, Melque, 400 anos. 400 anos disso. 400 anos. Josué, 100, 200, 300... Saul agora é o rei de Israel. 400 anos se passaram. Saul é o rei de Israel. Eu disse que Josué fez uma aliança com os gibeonitas. Agora, Israel tem uma aliança com os gibeonitas. Passou 100, 200, 300, 400. Saul está aqui. E Saul, sabendo ou não sabendo, ele tem uma aliança com Deus e ele tem uma aliança com os gibeonitas, maravilha. Aí veja o que acontece. Depois de Saul vem quem? Davi. Passado 40, 50 anos, Saul morre. Quem vem no lugar dele? Ou seja, 450 anos depois, aproximadamente 430 anos depois, vem Davi. Estão comigo? Olha aqui. Saul, Davi, Josué. Vai vendo. Michael Jackson, eu tô... Muito bom, né? Quase que eu fiz um walk só. Vai ver semana que vem. Uau. 2 Samuel 21. Energete. Houve em dias de mais uma vez, em dias de é Saul. Que dia que foi? Dia de Davi. Uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor. Josué começou sem consultar. Davi começa consultando. Consulta a Deus. Com certeza esse negocinho que tu está pensando em fazer, ou pensando, ele tem uma opinião forte sobre isso. Consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, a culpa de sangue sobre... 50 anos para cá. E sobre a sua casa, porque ele matou os... Por causa de uma aliança de 100, 200, 300, 400, mas é que é uma aliança. Os caras fizeram uma aliança aqui. 400 anos depois, Saul mata gibeonitas e continua. Aí a semeadura veio sobre Davi. O reinado de Davi estava passando fome e crise por causa do que o Saul tinha feito, por causa de uma atitude de 400 anos atrás. Estão comigo? Aí você vai perguntar, pastor, mas o que Davi tem a ver com isso? Concorda? 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 Você vai perguntar, o que Davi tem a ver com isso? Não foi ele que fez, certo? Aqui vai um conselho para você, um princípio divino para a tua história, tá bom? Não importa se foi você que fez ou não fez, se a responsabilidade é tua, a culpa é tua. Quem agora estava sentado no trono? A responsabilidade era de? Deixa eu dizer uma coisa para você. O garçom atende mal o cliente, a responsabilidade de quem? Do dono. Algo acontece errado na equipe, os funcionários, a responsabilidade de quem? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Talvez não foi você que fez, mas se a responsabilidade é sua, a culpa é tua, é você que tem que resolver. Erraram lá, assim.
Eu fico louco com qualquer coisa que sai fora de ordem aqui. Sabe por quê? Porque eu sou homem para dizer, a responsabilidade é minha. Ah, mas foi o líder que falou besteira? Foi o outro que brigou? Foi. Mas a responsabilidade é minha. Ah, não ligaram, não atenderam, tal, é isso. A responsabilidade é... Seus filhos estão na tua casa lá, você deixa fazer... Deixa eu dizer uma coisa. A responsabilidade é tua. O Lucas Francerino tá aí? Ele veio no culto hoje? Não veio, né? Lucas Francelino, ele é filho do pastor Abel, lá de Chapecó. Ele hoje está dormindo na rua, está como usuário de droga. E o pastor Abel foi o cara que acreditou em mim, e eu acho não, eu sou pastor porque Deus usou a vida dele. Ele me batizou, ele cuidou de mim, em dias difíceis ele estava lá comigo, desde criança. E o filho dele está numa situação deplorável. Chegou aqui, né, o Rubio falando, e falou, se eu for, eu preciso disso, se eu for para uma clínica tem que ser assim, assado, tal, tem que ser uma clínica top, senão não vou. Usuário de droga, né? Sim, tem que ser desse jeito, tal. E eu falando, meu amigo, você está dormindo na rua pensando comigo, o que aquele cara quer exigir? Aí o Espírito Santo falou comigo, o que você tem com ele? Eu falei, eu não tenho nada, não, mas você tem uma aliança aí. Eu falei, Rúbia, vê tudo que ele quer, dá tudo que ele quer. Olha a melhor clínica, olha a melhor aí, roupa aí, bota tudo nele. Porque sobre ele há uma aliança. Davi entendeu isso. Davi ia matar a geração de Saul inteira, mas ele falou assim, mas tem um menino chamado Mefibosete, que ele vai assentar à minha mesa, ele vai comer da minha mesa, por quê? Porque eu tenho uma aliança com o pai dele. Hoje é o dia, querido, que você vai começar a prestar atenção, não é no que te beneficia, não, você vai começar a honrar a aliança. Não interessa se isso tem custo para você. Não importa se você acha justo ou não acha justo, você tem que estar debaixo de uma aliança. Se você tem aliança, não interessa o custo disso. Deus honra quem tem aliança. Ele não quis nada, mas a porta está aberta. Todo mundo falando, pastor, mas isso é loucura, para que vai fazer isso? Eu falei, não, você não está entendendo, eu tenho uma aliança com esse cara aí. É por isso que eu estou abrindo a porta desse jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se você honrar as alianças que Deus estabeleceu na tua vida, a fome cessa. A pedra cai sobre seus inimigos. Deus para o sol e a lua e te dá uma força que sequer você pode imaginar. Amém? Então Davi consultou ao Senhor, porque estava com fome. E Deus falou, olha, é porque Saul matou os gibeonitas. Quem está comigo? E ele falou, maravilha. Então a gente precisa resolver isso. Precisamos resolver isso urgente. 2 Samuel 21:1. 2 Samuel 21:1. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou? Maravilha. Aí em 2 Samuel 21:9, 2 Samuel, e os entregou nas mãos dos gibeonitas. O que Davi fez? Davi falou, gibeonitas, vem aqui. Depois de 450 anos. Quantos anos? Ele falou, gibeonitas, o que vocês querem? Os gibeonitas falaram o seguinte, eu quero os filhos, a descendência de Saul. Eu quero que você entregue a descendência de Saul, porque a gente quer matar a descendência de Saul. E aí Davi, imagina, Davi falou, eu estou com fome, eu estou em crise. Aí eu fui falar com Deus. Deus falou que é por causa dos gibeonitas. Ô gibeonitas, o que vocês querem? Imagina, gente, você está aí tentando fazer contrato, Cristo, tentando vencer na vida, e aí você dobra o joelho e fala, Deus, por que eu não estou vencendo na vida? E Deus fala, é porque você tem que resolver o problema com os gibeonitas. O que tu vai fazer? Gibeonitas, cadê você? Cadê você, gibeonitas? Ô gibeonitas, o que vocês querem? Nós queremos que você mate os descendentes de Saul. Ele fala, é para já, vou matar para a terra ficar boa, para honrar a aliança com vocês. E entregou nas mãos dos... Vamos lá, entregou nas mãos dos... E os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente e foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa de cevada. Então,
Ele entrega e os gibeonitas, os filhos de Saul são, os descendentes de Saul são mortos. Maravilha. E aqui vem a mensagem. Entenderam a história? Josué faz uma aliança com os gibeonitas. Comigo? Saul, 400 anos depois, mata os gibeonitas. 50 anos depois, Davi ora e Deus fala, é por causa dos gibeonitas essa crise e essa fome. E aí Davi chama os gibeonitas e fala, quem que vocês querem? Os gibeonitas dizem, nós queremos a descendência de Saul. E Davi entrega a descendência de Saul para os gibeonitas. Os gibeonitas pegam os filhos e a descendência de Saul, sabe o que eles fazem? Jean, levam ao monte Gibeá. E aí você fala, e daí? É que Gibeá é a terra natal de Saul. Então eu vou enforcar os teus descendentes na capital que você nasceu. Eu vou te humilhar, Saul. Mesmo você morto, eu vou manchar a tua história. Aí Melque, tá lá, os filhos e descendentes. Queriam pegar Mefibosete. Davi falou, esse não pode, porque esse tem aliança. Eu tenho aliança com o pai dele, esse aqui não toca. Tem muito juízo que não cai na sua vida, querido, porque você está debaixo de uma aliança. E aí, em 2 Samuel 21, verso 10, nasce uma mãe aqui, que ninguém conhece, que talvez você não saiba da existência dela. Talvez você nunca ouviu falar dessa mãe. E é assim mesmo. A mãe de Paulo, ninguém sabe quem é. A mãe de Billy Graham, ninguém sabe quem é. A mãe de Moisés, até se conta a história, mas dificilmente você sabe quem é. Porque gente que fica muito tempo forjando e formando guerreiros, não tem tempo para ficar se autopromovendo. Gente que está treinando gente para ser gigante maior, não tem tempo para ficar se autopromovendo. Gente que está levantando pessoas, não tem tempo para construir sua própria carreira. Então, Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, uma pedra. Desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo à noite. Olha que interessante, gente. Os filhos de Rispa, que são os descendentes de Saul, foram enforcados no monte Gibeá. Sabe o que essa mãe fez? Vini, tua mãe faz, ó. Um mês, as aves vinham lá. Porque os corpos dos filhos estavam pendurados ali, apodrecendo. E aquela mãe lá, abanava. Ela falava, eu preciso descansar um pouco. Ela descansava. Aí vinha um bicho comer ela. Diga comigo 1 mês. Diga comigo 2 meses. Diga comigo 3 meses. Diga comigo 4 meses. Diga comigo 5 meses. Diga comigo 6 meses. Sabe qual é a situação aqui, querido? Aqui demonstra-se claramente que a vitória não é o resultado que você traz para a tua realidade. A vitória é a postura que você toma no dia da angústia. A vitória de um ser humano é o dia e a forma que ele se posiciona num dia difícil. Por isso que Provérbios vai dizer em 24, verso 10, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será... Essa mãe começou a vencer pela postura dela, não deixou um bicho, não deixou nada chegar perto dos filhos que estavam enforcados lá. Colocou uma roupa e falou, eu vou deitar e vou fazer aqui a minha casa nessa pedra. Não tem tenda, não tem nada, mas eu vou ficar aqui protegendo os meus filhos. Sabe o que é muito interessante, querido? Diga a uma mãe, não adianta, fale para ela. Seu filho está nas drogas, não adianta. Diga para uma mãe que não adianta. Mas mulher, os filhos estão mortos. Diga para uma mãe de verdade que não adianta. E duvido ela te ouvir. Diga para uma mãe, não tem como mudar a situação. Diga, se for o filho dela, eu duvido. João 19, 25. João 19, 25.
E junto à cruz estavam a mãe e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Verso 26. Vendo Jesus sua mãe, no dia mais desesperador de um filho, sua mãe sempre estará ao alcance dos seus olhos. No dia mais desesperador para um filho, a sua mãe sempre estará ao alcance dos seus olhos. 2 Samuel 21:11, o texto continua, Thaís. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia e concubina de Saul. A história dessa mulher não passou despercebida. O rei ouviu. O que está acontecendo? Sim, rei. Lembra que você mandou matar? Entregou para os gibeonitas? Eu lembro. Lembro sim. E o que aconteceu? Não, a mãe está lá até agora, lá. A mãe está lá até agora sacudindo ave, tudo, não está deixando ninguém, nenhum bicho pousar, nada. O quê? Sim, não. Eu preciso escutar a história dessa mulher. Querido, talvez você esteja aqui hoje e você não sabe quanto poder tua mãe tem feito para mover os céus em teu favor. Deixa eu dizer uma coisa, a tua postura faz com que o rei queira conhecer a tua história e intervir nela. Diga comigo, até agora não choveu. Diga, até agora não choveu. Porém, Samara, Davi já tinha matado os gibeonitas, mas ainda não choveu. A Bíblia diz que essa mulher ficou 6 meses lá, porque ela ficou daquele dia até o dia que choveu. Ou seja, ficou 6 meses ainda sem chuva. Mas a pergunta que não quer calar, é quando veio a chuva? Porque, em tese, a justiça foi feita, não foi? Só, querido, não adianta você quebrar a aliança sem a justiça de uma outra pessoa na história. Havia uma mãe aqui injustiçada. Enquanto essa mãe estava injustiçada, a chuva não desceu. Enquanto essa mãe estava injustiçada, porque ela não tinha nada a ver com a história. O que ela tinha a ver? Quem fez foi Saul. Ela vê os filhos dela ser enforcados. O que essa mulher tem a ver? A chuva não caiu. O rei escuta a história dela. Deixa eu dizer uma coisa, o rei tem que tomar uma postura. Se Deus te deu governo sobre alguma coisa, tem chuvas que não caíram na tua vida por falta de postura e comportamento teu, porque você não está ouvindo o que outras pessoas estão fazendo. Não chegou até você. A postura de alguém. E aí, essa mãe é aquela mãe que talvez pareça que ninguém está vendo, mas o rei está vendo. 2 Samuel 21:14. O rei ouviu e o rei falou: enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, na terra natal de Davi, de Saul. Em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a... O rei ouviu e falou: o quê? Mulher, você está aí até agora? Pode pegar seus filhos, os meus guardas vão pegar os seus filhos e nós vamos dar um enterro digno a eles. E a mãe, uau, agora vou enterrar meus filhos junto com o avô, junto com os pais, e vou dar dignidade ao enterro deles. A mulher estava lá. Deixa eu dizer uma coisa. Se você, homem ou mulher, luta pela honra da tua casa, Deus favorecerá a tua terra. Se você, homem e mulher, está aqui e luta pela honra da tua família, você favorecerá a tua terra. Você crê nisso? Ela consegue pegar os filhos, dar um enterro digno a eles, e o texto vai dizer no final: Deus se tornou favorável para com a terra. Vamos até melhor. Depois que no final, depois de quê? Depois de 6 meses a mãe abanando ave para ninguém comer os filhos, os cadáveres. Depois de 6 meses a mãe protegendo aqueles cadáveres. O rei escuta, e o rei fala: eu vou enterrar esses meninos de maneira digna por causa dessa mãe. Essa mãe trouxe honra para a casa dela, automaticamente também está trazendo honra para Israel.
Depois que Davi enterra os filhos de maneira digna e a mãe consegue a sua justiça, depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. A sua postura hoje pode mudar a terra ao seu redor. A sua postura hoje pode fazer com que chuva do céu seja derramado. A tua postura hoje em honrar a aliança que tu tem com Deus e ouvir, consultar a Deus, pode fazer você prosperar nessa mesma terra que você vive. Talvez seja a terra que você queira fugir, talvez seja a terra que você... Deixa eu dizer uma coisa, talvez o lugar está faltando chuva de Deus por falta de postura tua. Uma mãe segurou o céu. Davi tinha matado os gibeonitas, Davi fez tudo, mas uma mãe segurou o céu. E o meu recado aqui hoje para vocês é muito simples, é muito breve e já acabou. É que talvez, tem gente aqui que não teve mãe, ou se teve mãe ou pai, teve péssimas experiências em relação a isso. E eu tenho uma palavra de Deus para você, que está em Isaías 49, verso 15. Acaso pode uma mulher, eu acabei de falar de uma mulher, que ficou 6 meses abanando aves, para que não se encostasse nos filhos mortos, não os filhos vivos, nos filhos mortos. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Pode alguma mulher esquecer do filho que amamenta? Pode, olha o exemplo que ele está dando. Mas ainda que esta mulher se esqueça, é Deus dizendo, mesmo que tua experiência de papai e mamãe foi péssima, mesmo que quem te amou não te amou da maneira correta, mesmo que quem foi feito para te dar carinho te matou, mesmo que foi feito para te ajudar te desonrou, mesmo que a pessoa seja uma treva, seja um problema, deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo que uma mãe dessa, mas ainda que esta se esqueça, mesmo que essa trate mal, mesmo que essa te abandone, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O amor de Deus é o amor mais forte do que a melhor mãe do mundo. O amor de Deus é o amor mais forte do que o melhor pai do mundo. O amor de Deus é o amor incondicional, é o ousado amor que não se distancia do seu favor e da sua misericórdia para nós. Para aquela mãe ela falava, olha, ô louca, que adianta ficar abanando as aves? Esses meninos estão mortos. A mãe fala, não, são meus filhos, meus filhinhos. Eu não sei qual é a história hoje, eu não sei o quanto você está longe de Deus. Talvez para todo mundo olhe e fala, isso é um desperdício, isso é uma bobagem, isso aí não vale a pena investir. E Deus está falando comigo, não! É o meu filho, eu amo. Para você talvez não tenha valor, mas para mim tem muito valor. Eu vou enviar o melhor que eu tenho, porque eu quero resgatar, eu quero intimidade com você, eu quero andar lado com você, eu quero estar contigo. Essa é a palavra de Deus à igreja hoje. Eu sou melhor que teu pai, eu sou melhor que tua mãe. Eu não te esqueço. Eu quero que você feche seus olhos. Se há alguém hoje aqui que precisa voltar aos caminhos do Senhor, eu quero que você levante sua mão, levante bem alto. Você hoje, Deus está dizendo para você, eu quero você de volta, eu te amo de maneira incondicional, não fuja do meu amor. Quem é você? Levanta a tua mão, eu quero ver, levanta a tua mão com convicção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você que estava longe, Deus está falando, ei, eu sou o teu pai, eu sou tua mãe, eu não te esqueço, eu não te desamparo, eu sou contigo. Quem hoje aqui, querido, precisa voltar aos caminhos do Senhor? Levanta a sua mão, levanta bem alto, levanta. Dê a mão para a pessoa do teu lado, dê a mão, coloca a mão dela. Se você hoje precisa tomar uma postura diante de Deus, escute o que eu vou dizer. Se você hoje precisa voltar à casa do Pai, aperta a mão dessa pessoa que está do teu lado.
Se você hoje precisa voltar à casa do Pai, aperta a mão dessa pessoa que está ao teu lado. Dá um aperto aí, aperta a mão. Apertou? Você que sentiu esse aperto, levanta e traz essa pessoa aqui no altar que eu quero orar por ela. Vem. Vem. Vem, 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 vem. Vem. Pode uma mãe se esquecer do filho. Davi estava esquecido, cuidando de ovelhas, estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estavam esquecidos. No palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido, e Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. Deram uma cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele, estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido. No segundo dia estava esquecido. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E no terceiro dia ele se levantou e mandou eu vir aqui só pra te dizer: eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não, não. Diga a pessoa do teu lado aí, olha, se teu lugar é lá na frente, eu te levo. Fala pra ela. Se teu lugar é lá na frente, eu te levo e te levo agora. Querido, se teu coração tá queimando pra estar aqui, vem aqui que nós queremos orar por você. Talvez teu lugar é aqui. 1, 2, 3. Aleluia. Estenda a mão pra cá. Pai, em nome de Cristo Jesus. Jean, faz essa oração aqui. Glórias a Deus. Senhor, nós exaltamos o Teu nome santo por essa festa maravilhosa que o Senhor nos deu nessa manhã. Te louvamos porque a Tua presença é real nesse lugar. Te louvamos porque há festa nos céus nesse momento, Senhor. Te louvamos pelo resgate que o Senhor fez nessa manhã. Essas pessoas, os irmãos que o Senhor trouxe até o altar, Senhor. Senhor, nosso coração transborda de alegria, porque somos testemunhas do Teu Espírito operando poderosamente nesse lugar, Senhor. Senhor, o homem não pode fazer o que nós estamos vendo, Senhor, sendo feito. Vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo transformadas, lares estão sendo, Senhor, construídos, restabelecidos. Senhor, a cura no nosso meio, Senhor, a salvação nesse lugar. Adoramos, Pai, por essa festa, por essa bênção nesse lugar. Senhor, esses irmãos que aqui estão, ajuda cada um deles. Levanta, Senhor, ergue, não deixa que olhem para trás. Faz deles, Senhor, um novo dia, Senhor. Estenda a Tua mão, preserva o Teu Espírito Santo neles, guarda eles no Teu caminho. Te adoramos por essa festa, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa. Nós Te adoramos, Deus vivo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, coloca a mão no seu coração. Toda a igreja pode orar comigo, amém? Todo mundo coloca a mão no coração. Diga comigo assim, olha, Senhor Jesus. Fala mais forte, Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida, a minha casa em Teu altar. Diga, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, pertence ao Senhor. Hoje, eu deixo a minha vida para viver a vida do Senhor. Conduz os meus passos, guia a minha história e muda a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, olha, presta atenção.
Só um minutinho, amigo. Fica aqui, fica aqui. Vocês que vieram aqui na frente, a gente precisa rapidamente pegar o contato de vocês. Nós temos uma conversa com vocês, amém? Então, só vim aqui no cantinho rapidinho. Nós vamos passar o momento da ceia aqui agora, querido. Quem tem os elementos da ceia aí? Faz o seguinte, quem tem o elemento da ceia, senta. Quem não tem, fica em pé. Que aí o pessoal acha você e distribui. Ao término desse culto, meu pãozinho caiu. Se alguém depois puder arrumar um pão para mim. Só o pão, meu, só o pão. Tira para mim, ajuda aí. Ó. Então o pessoal está de pé para pegar a ceia aqui. Queridos. Ó, ao término desse culto, eu vou ficar aqui 10 minutinhos para falar da visão da igreja para vocês, amém? Então, caso alguém queira conhecer a visão, eu peço que você sente aqui na frente, eu quero ficar com vocês aqui 10 minutinhos, falando um pouco quem nós somos, de onde nós viemos, amém? Então, se você quer conhecer um pouco mais a Get Church, senta aqui no final 10 minutinhos, eu vou estar aqui junto com você, amém? Falando um pouco da visão da igreja. Glória a Deus? Perfeito? Maravilha. Todos podem se colocar de pé. Escute uma coisa, muito importante. A ceia é um ato memorial, nós vamos trazer à memória o que Cristo Jesus fez. Nós vamos trazer à memória o que Cristo Jesus fez. Então nós, enquanto cristãos, nós temos que ressaltar o que Jesus faz. O diabo, escute, o diabo ressalta o que você faz. Então, tá vendo? Você olhou ontem onde não devia olhar. Você pecou aquele negócio, você fez aquele treco errado e tal. Então Satanás vai jogando, acusações dentro de nós. E aí, vem a religião e diz, não, você não pode participar da ceia, porque você está em pecado. Então, ô santão, você que pode então. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O apóstolo Paulo fala sobre pessoas que não discernem a Santa Ceia. Sabe quem são essas pessoas? Aquelas que acham que por causa do seu comportamento podem participar da ceia. Ninguém participa da Santa Ceia do Senhor por causa do comportamento que tem. Você participa da ceia do Senhor por causa do comportamento de Cristo enquanto esteve aqui. Quando você participa da ceia de Cristo, discernindo o corpo, ou seja, nossa, eu não mereço mesmo, eu sou um lamaçal do pecado em pessoa. Mas graças a Deus que eu estou celebrando o que Cristo fez, não o que eu fiz. Porque se fosse para celebrar o que você fez, nós não teríamos motivos para a festa. Então a ceia, nós comemoramos o que Cristo Jesus fez, o amor dele por nós. E aqui a gente só tem que lembrar que a vida que me dá acesso ao céu não é o que eu fiz, é o que ele fez. É por isso que a gente tem que lembrar o tempo todo. Sabe por quê? Porque a religião tenta conectar os homens a Deus. Então você acha que porque você ora mais, jejua mais, busca mais, você é mais de Deus. Não, você está perdido, totalmente perdido. Você está perdido, pior que fariseu. A religião tenta conectar homens a Deus. Mas o cristianismo, o evangelho, foi Deus descendo na terra para se conectar com a gente. Ai, pastor, mas e a divindade dele? Sendo Deus, não teve interesse nenhum de ser como a Deus, não quis usurpar a cadeira de Deus, antes se diminuiu. O cristianismo, querido, é quando eu e você recebemos o que Cristo nos dá. Então hoje, pastor, mas eu estou todo sujo. Exatamente, a ceia é o banho. Já viu alguém, pastor Pedael, que você fala, olha, pode entrar no banheiro tomar um banho, você que está todo sujo. Você já ouviu alguém dizendo assim, só um minuto, pastor Pedael, eu só vou me limpar um pouco para depois tomar banho? Isso é ilógico. Se você vai tomar banho, para que se limpar antes? Deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é para gente que está atrasando o batismo, isso aqui é para gente que não está participando da ceia. A ceia é o teu banho. A ceia, a gente comemora o sangue e o suor de Cristo, e não o sangue e suor de homens. É por isso que o sangue é dele e o corpo é dele. É por causa do comportamento dele que nós participamos. É por isso que toda a honra e toda a glória seja dada a ele. A glória ele não divide com ninguém. É por isso que tudo que você tem foi Deus que te deu. Você crê nisso? E deixa eu te contar um segredo. Quando for contar a história do porquê que você tem essa casa, esse carro, não coloca teu esforço no meio dessa história, não. Sabe por quê? Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando nós, Melk, estourarmos as próximas canções, não vamos colocar o esforço do Melk, o esforço do Joe, o esforço do Vini. Não.
Porque Deus não divide a glória com ninguém. Então, se a gente manter assim, glória a Deus. Oh, nossa, você é muito fera. Não, meu amigo. Deus deu a graça. Tinha gente muito melhor. A Deus seja a glória. Vendeu, estourou a meta, Igor. Não foi por causa da estratégia, não. Não é porque Deus entrou aqui no negócio. Não é porque eu fiz. Não, você não fez nada. É glória dele. Salvação é dom de Deus. E sabe qual é a justificativa do texto? Para que ninguém se glorie diante dele. Deus é o dono da glória. Toda vez que tu pegar ela, tu vai dividir. É por isso que você participa da ceia sem merecer. Você tem alguém, não, eu vou tomar porque esse mês eu não caí, tal. Não toma não, meu amigo. Aqui a gente está celebrando os feitos de Cristo, não os teus. Venha ser curado e liberto. Receba a salvação que vem do alto, querido. Receba o amor de Deus. Sai dessa religião que está te matando. Satanás que está te lembrando dos teus pecados. Satanás que está te acusando o tempo todo. Larga isso. Ele disse, eu não me lembro. O teu passado eu jogo no mar do esquecimento. É Satanás que está lembrando do que tu fez. Quer lembrar de algo? Lembra do que Jesus fez, que é maior do que você faz. Tem gente aqui, Ítalo, valorizando mais o que fez de errado do que o que Jesus fez de certo. Eu valorizo mais os meus erros, as minhas falhas, do que o acerto de Cristo morrendo por mim, acreditando em mim. Então hoje você vai sair daqui amado. Você vai sair daqui já perdoado. Celebrando o que Jesus fez. Ele te colocou morar no céu. Escreveu o seu nome no livro da vida. E ninguém mais tira de lá. Debaixo dessa palavra, você pode participar do pão e logo em seguida do cálice. Agradecendo e louvando ao Senhor. Quando alguém está caindo, procurando nova direção, Ele é o começo e final. Começo e final na longa estrada da vida. Coração ferido chora, Ele é o começo e final. Começo e final, fonte de vida, o princípio e o fim de tudo. Me amar, Alfa e Ômega, irresistível amor, incomparável amor, que se entregou. Venceu, perfeito amor de Deus. Irresistível amor, incomparável amor, que se perfeito amor de Deus. Te damos graça, Deus, pelo teu sangue. Te damos graça, Deus, pelo teu corpo ali na cruz do Calvário. E hoje nós te exaltamos, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não há litros de suor nosso que substitua uma gota do teu sangue, Jesus.
Nós estamos aqui para tributar honra, glória e louvor ao Senhor, que é o único digno de toda honra, de toda glória. É o Senhor quem merece, é o Senhor quem fez. E hoje nós estamos aqui para usufruir do que o Senhor fez, receber o que o Senhor fez. Está consumado, a maldição não está mais sobre nós, o pecado não tem governo sobre a nossa casa. Deus, nós estamos livres de todo mal, sem culpa alguma, porque o Senhor pagou a dívida do meu pecado. Nós celebramos porque o Senhor foi injustiçado. O Senhor morreu no meu lugar. Era para eu morrer, era para eu viver debaixo de maldição, mas a maldição recaiu sobre o Senhor e hoje eu estou livre dela. E toda vez que eu invoco o teu sangue, o teu nome, ele tem poder para quebrar a maldição, porque o Senhor levou a maldição, o Senhor levou o pecado. Hoje nós estamos purificados pelo teu amor. Somos santos porque o Senhor nos santificou. Aleluia, Jesus. Te damos honra, graça e glória. Sendo tua mão no sinal de receber, eu declaro que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você, a tua família, na autoridade do nome de Jesus. Vai na bênção, vai na paz e que Deus te abençoe. Amém? Se você gostaria de conhecer um pouco mais da visão da Get Church,